Oi pessoal, tudo bom? Estamos aqui para gravar mais uma Autoria Comenta e, aliás, bastante contentes de fazer essa gravação hoje especificamente, porque se você, inclusive, é aluno do curso, eu espero que você tenha ficado tão contente quanto eu ao se deparar com o tema da Unesp. Além de um tema muito bem feito e muito bacana, é um tema praticamente igual a uma série de discussões que nós tivemos aqui no curso a respeito da banalização do sofrimento e o uso da violência por imagens, né? Se você olhar a proposta, inclusive, o comando específico da proposta era a publicação de imagens trágicas, banalização do sofrimento ou forma de sensibilização. Os alunos aqui do curso fizeram uma proposta praticamente igual a essa ao longo do ano, além de ter discutido muito essa questão da foto do menino sírio, como ela poderia ser utilizada como um mecanismo ou não de sensibilização, ou essa discussão de banalização do sofrimento. Tradicionalmente, as perguntas da Unesp elas abordam temas de forma bilateral, como foi o caso aqui agora, né? Então, o que foi feito foi trazer duas perspectivas distintas do texto, o que promove a possibilidade de você sempre lidar com duas noções de abordagem, e a coletânea dava vazão para esse tipo de perspectiva, tá? Então a gente precisa dar uma olhada nessa mesma coletânea para tentar entender se você adotasse a noção de que essa ideia das imagens trágicas banaliza o sofrimento, que poderia ser usado para defendê-lo, e se é uma forma de sensibilização também que poderia ser feito, tá? Começamos pensando em casos comuns, em casos famosos de uso de imagens chocantes para falar da questão da banalização do sofrimento, né? Então, talvez a primeira foto que esteja aqui, que é a foto de uma menina fugindo no Vietnã, tenha sido uma das imagens que mundialmente ficaram conhecidas com essa forma de promover conscientização por meio da noção que se tinha das imagens que vinham das guerras e tudo mais, passando por essa foto de garota sudanesa, até talvez a foto que marcou o ano de 2015, que é essa foto de um garoto sírio, que enfim caiu até já em outras provas, caiu no Mackenzie recentemente, inclusive. Quando a gente vai para os textos escritos da coletânea, a gente entra num hall de discussão bem interessante, que seria, na verdade, primeiro contextualizar de que forma isso banalizaria o sofrimento. E a coletânea é muito inteligente porque vai para um texto que é um texto bastante famoso a respeito desse assunto, que é esse texto Diante da Dor dos Outros, da Susan Sontag, crítica cultural Susan Sontag. E talvez o interessante seja imaginar que esse uso espetacularizado de imagens do sofrimento, eles têm, como ela diz aqui, uma intenção de nos sentirmos maus, mas não necessariamente visando a construção de uma sensibilização e tudo mais. Mas o excesso de imagens o excesso da presença dessas imagens acabaria fazendo com que nós perdêssemos a própria noção de sensibilidade que faria com que nós nos identificássemos como indivíduos com imagens como essas, fazendo com que elas perdessem inclusive a própria noção de senso histórico que as deixaria tão marcadas. Isso poderia ser reforçado também pelo texto 2 da Suzanne Moore, né? Que é uma jornalista, que é uma escritora que escreve no jornal The Guardian, na Inglaterra, em que mostra, na verdade, o quanto essa banalização do sofrimento é feita também visando para que as próprias pessoas que continuem postando imagens, ainda mais em épocas de redes sociais como as nossas, referentes a determinados tipos de tragédia, fazem muito de forma para validar a sua própria preocupação pessoal com um determinado tipo de sofrimento coletivo, só que sem, na verdade, também historicizar e sem pensar sobre os impactos históricos, sociais que remetem a esse tipo de situação. Quando nós chegamos também no texto 3, retoma-se a ideia do choque e o horror e tudo mais, só que já na perspectiva de que esse choque acabaria fazendo com que mais pessoas tivessem contato com uma situação como essa, assim como segue um pouco o texto 4. Então a ambivalência de fato seria, por um lado, levar informação para as pessoas, e esse levar informação seria um mecanismo para que mais pessoas pudessem estar a par de situações como essa e não as esquecerem, só que ao mesmo tempo, essas imagens, ao entrarem e ganharem uma aura de um espetáculo, pensando até na definição do Guy Debord de sociedade do espetáculo, acabam criando um certo distanciamento entre quem fala, entre quem vê a imagem
e as possibilidades, as possibilizações práticas consequentes desse processo, tudo bem? Essa é a ambivalência que deveria se ter. Qual eu devo defender, você pode me perguntar. A coletânea, ela é bem bilateral, ela mostra 2 textos que abordam a questão da banalização e 2 textos que abordam a questão da sensibilização. Então, você de fato poderia passar por esses 2 aspectos. Só que, se você pensa na banalização, é necessário pensar nessa quantidade de informações e nesse distanciamento que se cria quando essa repetição das imagens acaba acontecendo. E se eu penso como forma de sensibilização, é importante pensar se isso entra de fato para o imaginário coletivo como forma, enfim, de alarme para os cidadãos. Foi um tema muito bem feito, muito bem pensado e muito bem marcado do ano de 2015. Se você, como eu disse, foi aluno da autoria, você fez uma redação praticamente igual a essa. Se você não é aluno da autoria, procure a gente, porque você percebe, mais uma vez a gente está aqui falando do quanto os temas que nós trabalhamos foram similares com provas importantes do ano do vestibular. Para mais informações, entre em contato com a gente, pelo nosso site, pela nossa página do Face, ou mesmo no YouTube. Não esquece de dar uma curtida no vídeo, tá bom? E, enfim, mais boas provas para vocês, que eu sei que ainda restam algumas, ok? Abraço.